A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos para o Rio de Janeiro reunir os cantores e compositores Pedro Miranda, Moisés Marques, João Cavalcante e Alfredo Del Penho. Eles estão lançando o audiovisual álbum Desengaiola, com 18 canções que mostram a intimidade e afinidade artística do quarteto, onde todos cantam e tocam seus instrumentos. Um papo sobre a cena atual do samba carioca e a história das parcerias. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa, nós vamos direto para o Rio de Janeiro. Vamos fazer um encontro e estar presente nesse encontro dessa turma incrível. Alfredo Del Penho, presente. João Cavalcante, presente. É que nem a escola. Moisés Marques. Presente. Presente, a voz dele é presente. Pedro Miranda. Presente. Na escola vocês faziam palhaçada com o professor? Vocês falavam na escola aquela coisa com o professor ali fazia uma piadinha e o professor tirava a gente da aula e tal? Presunto, qualquer coisa assim? Bobagem. Presidente. Vocês falavam isso? Levava a fé. Tinha essa bobeira. Tinha essa bobeira, muitas bobeiras. Gente, é um prazer estar com vocês aí, reunidos aqui nos quadrinhos, né? Eu queria estar com vocês no estúdio, obviamente, né? Vocês no estúdio seria uma delícia, mas não dá por enquanto. A gente está fazendo nos quadrinhos aqui remotamente. E o único que aqui que não compareceu ainda nos quadrinhos e é muito bem-vindo é o Moisés Marques, muito bem-vindo. Você, separadamente, eu vou te dar um privilégio aqui, porque você está chegando no clube agora, mas Pedro Miranda, o Alfredo Del Penho e o João Cavalcante já estiveram com a gente no estúdio, e eu estou te aguardando em breve aqui no estúdio em São Paulo também. E os quatro, obviamente, também. Primeiro, é uma delícia recebê-los, o disco é uma delícia, Desengaiola, maravilhoso disco, com um visual incrível, né? O pessoal do marketing diz que é audiovisual álbum. Opa, quase que eu escorreguei aqui. Audiovisual álbum. Eu falei, chique, eu não queria denunciar não, tá, Colibri? Mas quem falou isso não foi o pessoal do marketing, não. Quem que foi? Foi o... Entrega, porque esse programa... Foi o sujeito que tá rindo aí. Gente, dá o crédito para a pessoa, gente. Dá o crédito. João Cavalcante inventou esse negócio. Muito bem, então, João. A quinta série não sai da gente, cara. A quinta série nunca sai da gente. Depois vocês vão falar do encontro, que vocês já se conhecem há mais de 20 anos, né? Pelo menos isso. Mais de 20 anos. Pelo menos 20 anos, né? Bom, antes da gente falar de tudo isso, vocês sabem que eu gosto de fazer um balanço, e é mais esse balanço, é para a gente fazer uma avaliação para nós, né? Como seguimos aqui nos meios de comunicação, as dificuldades de trabalhar e tudo mais, e vocês também nesses 2 anos completados, né? Em março agora, esse mês de março, 2 anos de pandemia, com várias nuances, né? No começo, isolado, não sabendo o que vai acontecer. Depois, o ano passado, abriu um pouquinho. Esse ano está abrindo, mas com algumas dificuldades que não sabemos ainda com a nova variante Ômicron e tal. Então, eu queria que vocês fizessem os 4 rapidinho uma avaliação, um balanço de como é que vocês encararam tudo isso, né? E como vocês estão encarando também, de que forma, né? Do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, obviamente, né? Que eu queria ouvir. Posso começar com o mais velho, já, para dar uma confusão aqui no grupo. Quem que é o mais? Só o Pedrinho mesmo. Fala, Pedrinho. Você é o mais... Eu não sei se você é o mais velho, mas começa com... né? Eu também... Acho que sou eu mesmo. Então, Pedrinho... 7,6, turma de 7,6. 7,6. Começa com 7,6. Então. Foi muito difícil, né? A gente, enfim, teve que se reinventar. Acho que a gente saiu com coisas boas até. Toda essa tecnologia que nos serve para trabalhar online. A gente está aqui fazendo essa entrevista pela internet, as lives, né? Agora, no início do ano, teve essa nova onda da Ômicron, né? E eu recebi um meme que era assim: o pessoal está muito preocupado com a terceira onda das lives.
Ninguém aguentava mais live. Não, porque vamos combinar que vocês exageraram, alguns, não estou dizendo todos, que faziam tudo no mesmo horário, né, Pedrinho? Porra, fazendo tudo no mesmo horário. Horário nobre, né? Um horário nobre. Aí eu falei, pô, eu queria ver tudo. Eu que adoro, né, música e tal, falei, queria ver, todo mundo queria assistir, mas todo mundo no mesmo horário, às vezes não dá. Até para dar uma ajuda financeira, colaboração, foi difícil, né? Mas complete aí, desculpe, Pedro, cortei você. Não, e a gente teve aquela primeira janela ali, né? Quando pareceu que ia já, depois fechou tudo de novo ali no segundo semestre de 2020, acho que a gente também teve uma certa sorte, assim, das coisas confluírem, a gente se encontrar ali naquela abertura e foi o momento perfeito para fazer esse trabalho em todos os sentidos, tanto em relação à pandemia, que deu aquela primeira amenizada ali que a gente achou que fosse já cessar, né? A gente gravou em outubro de 2020 esse trabalho, e como pelas nossas agendas. Se a gente tivesse numa vida normal, a gente nunca... Talvez a gente não conseguisse ter feito esse trabalho. A verdade é essa, assim, porque a gente tenta, a gente fala disso há anos e a gente nunca conseguiu parar para confluir isso num projeto assim, que todos tivessem disponibilidade e tal. Mas foi muito difícil, né? Ainda estamos vendo as coisas clareando aos pouquinhos. A gente teve o primeiro show de lançamento, que seria no Circo Voador, cancelado, ali no final de janeiro. Adiado, né, Pedrinho? Adiado. Adiado é mais legal. Encarar assim, né? É mais legal encarar assim, né? Por causa dessa onda da Ômicron, mas seguimos aí nessa luta. Passo a bola aí para os meus companheiros. Quem que é o segundo mais velho na sequência? Estou fazendo agora. Um é de 1976. Sou eu. É igual vacinação, né? Aqui nós temos todo um protocolo aqui no programa. Seguindo o protocolo. Quem que é? Que ano que você é, Moisés? 79. 1979. Então, os nascidos aquele em cara 19... que tira aquela onda. Eu sou da década de 70, o cara é do último ano de 70, né? Me respeita que eu sou da década de 70. Pois é. Meu amigo, é isso. Ao mesmo tempo que a pandemia é o que entristece todos nós, né? O grande paradoxo é esse. A pandemia também, por um lado, permitiu que a gente se encontrasse, como muito bem o Pedro falou, né? E toda essa carga emocional, eu acho que ela está não só na gente, como no Pedro Luiz, que é coprodutor, na equipe de filmagem, estava todo mundo triste com tudo que estava acontecendo, ao mesmo tempo muito feliz e entusiasmado de poder estar produzindo um trabalho, né, que a gente nem sabia direito o que ia ser, a gente queria era registrar mesmo essa vontade de estar junto, que se transformou nesse encontro musical, né? E toda essa emoção, eu acredito que vem daí, assim, vem de a gente se vê muito menos do que as pessoas acham que a gente se vê, né? Porque hoje em dia todo mundo é casado, tem filho, tem os seus projetos individuais, viagem. Então, eu costumo dizer que conciliar nossas agendas é tipo um eclipse, né? E o Pedro, que é o dono da Boca, né? Promoveu esse lugar, esse lugar maravilhoso, né? Esse paraíso, assim, para a gente. Foi um convite dele e a gente foi primeiramente para se ver. A gente estava realmente isolado e era todo mundo assim, não, a gente se testou, mas todo mundo com aquele ar, será que eu abraço, será que eu não abraço? E ao mesmo tempo a emoção se derramando, a felicidade de tocar junto, né? Por causa a gente só tinha tocado através das telas, aí nossa, finalmente vamos tocar junto. E aí em outubro de 2020 a gente fez esse registro, né? E aí hoje em dia, um ano e pelas contas, né, sei lá, 14 meses, 15 meses depois, né? Aí, caramba, é um álbum, né? Um audiovisual álbum, que é uma troço que eu fico sacaneando o João, mas eu gosto. Ele sabe que no fundo é bonito, é bonito. Mas é um orgulho danado, assim, para mim, de ver em tempos tão... Alguém falou na live que a gente fez de lançamento, né? Plantar uma árvore na terra seca, né? Eu achei bonito, assim. Legal.
E foi uma coisa e a árvore na terra seca ela tem que ter raízes profundas, né, Verdade. para ela conseguir sobreviver. E nós temos raízes profundas porque os nossos caminhos são costurados, né? Tem uma admiração mútua, tem participações nos discos dos companheiros, as composições, né? E aí o João, com o seu poder de realização, fez a gente sonhar, né? Falou, poxa, podemos sonhar, estão deixando a gente sonhar, né? E aí, para mim, isso é o mais fascinante dessa história toda, assim, num momento tão triste, num momento tão infrutífero, a gente conseguir realizar, né? Agora a gente tomou esse susto aí da Omicron em janeiro desse ano, a gente virou o ano, todo mundo com aquela expectativa de, meu Deus, 2022 vai ser diferente, e aí, de repente, vem aquilo que eu quero acreditar que é a última cartada do inimigo. Assim, essa variante menos letal e mais transmissível, que já é fruto de uma imunização que está acontecendo, que todos nós aqui somos vacinados e tenho certeza que é a favor da imunização Claro, e claro, da claro. ciência, né? Pois E é. agora a gente quer se encontrar, né? Quer divulgar esse trabalho pelo Brasil, pelo mundo afora. E aí temos outros desafios, né? Agora é conseguir se encontrar de novo com a vida normal ou semi-normal, né? Normal Com a não vai ser normalidade nunca, que né? for Porque possível. isso nos marcou profundamente, né? Vocês podem ser. Nos marcou, agora a gente tem que, né, adaptar as circunstâncias, né? E poder seguir o barco, né? Acho que é por aí, né? Quem que vai falar agora na sequência das idades aqui, segundo o Mas sou eu. protocolo? Aí agora sou eu. João Cavalcante, nascido no ano de? Sou de janeiro de 1980, que tecnicamente é década de 70 ainda, né? E a década só começa em Eu, 81. tá Então, eu certo, posso dizer você. também, eu sou de Eu sou década de da 70. década de 70, meu E ó, o irmão. problema é que tu vai ter que explicar essa parada toda hora. Que tu falar que é da década de Exatamente, 70 e falar que nasceu em 80, é igual o exatamente, audiovisual, bom, entendeu? exatamente. Mas eu sou O tipo Romano audiovisual Sarna, é, velho. é, é o mesmo lance, é uma característica, entendeu? Entendeu? Aí aqui, ó, Chico Xavier, ó, Chico Explicando para Xavier. te confundir, confundindo para te compreender Ó, aquela aí parada. vem o Chico, vai. Fala, Mas João. então, Depois dessa, né, borrifação aí, manda bala. todos, acho que Pedrinho e Moisés já é, é um clichê, mas eu acho que num país como o nosso e num momento histórico como esse, em que o artista e o trabalhador da cultura está tão sob ataque, tão criminalizado, é um clichê que acho que vale a pena repetir. O setor de arte, de cultura, de entretenimento foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar integralmente e com plena função e plena plateia e tal. Então, isso é óbvio que teve impacto profundo nas nossas vidas, nas nossas carreiras. Eu, por exemplo, tinha uma viagem para o Japão, que era o trabalho de 2020 para mim, em julho de 2020, minha primeira ida para o Japão, com os shows marcados, era uma grana boa, era o trabalho do ano e tal, em 2020, que eu perdi. Não é nem que o trabalho foi adiado, esse show deixou de acontecer. Então, todos nós certamente tivemos grandes projetos de realização individual que foram interrompidos, estancados ou protelados em função da pandemia. E, mesmo assim, somos muito afortunados de estarmos aqui saudáveis, com algum nível de segurança e vivos, né, sobretudo, porque tenho certeza que também todos nós perdemos pessoas queridas ao redor, pessoas públicas queridas e amigos próximos e familiares e tal, em maior ou menor medida, mas certamente pegou todo mundo. Eu acho que isso é maior do que qualquer coisa, né? Você não tem qualquer parâmetro de comparação. O nível de drama que a pandemia trouxe para as nossas vidas, sobretudo para as nossas vidas brasileiros, assim, numa situação, numa janela histórica de negacionismo, enfim, de ataque pessoal, assim, já era uma espécie de plano. O plano já era mórbido, sabe? O plano era um governo mórbido. E aí é como se a pandemia tivesse sido a circunstância ideal para que esse governo levasse a cabo esse plano mórbido. Agora,
como eles falaram, e para mim é importantíssimo reiterar, o Desengaiola ele imprime um nível de emoção, de sensibilidade e de inflamação das vontades, dos quereres e tal, que talvez a gente só conseguisse alcançar numa situação como essa, em que a gente tivesse tão fragilizado, tão vulnerável, tão incerto em relação ao futuro, e naquele momento foi a primeira janela de encontro de todos nós, e eu acho que esse brilho no olho, esse marejado, esse estado constante de excitação que a gente imprime no vídeo, e é possível ver no vídeo, a gente só conseguiu alcançar porque, de fato, a gente... E aí está esse paradoxo, né, que é um momento tão horroroso como esse, um momento em que a gente faz uma coisa que é tão virtuosa como essa, que é o registro desse encontro, que é um encontro que já vem de muito tempo, talvez de muitas encarnações, né, de nós quatro, e a gente se amando tanto, se admirando tanto e tendo referências cruzadas entre a gente de uma forma tão íntegra como a gente tem, ficou claro que essa circunstância tenebrosa em que a gente se colocou só potencializou o vigor desse encontro, porque ali, além do encontro natural da gente, da admiração e do amor e do carinho e da musicalidade, tudo, tem um desejo de sobrevivência que é como se a gente estivesse dependendo um do outro ali para sobreviver. Isso, para mim, está na cara da gente quando eu vejo o vídeo hoje e falo assim, bicho, a gente está ali celebrando não apenas o encontro, a amizade, o amor e a admiração mútua, senão que estamos celebrando, de fato, o fato de estarmos vivos e sobrevivendo a isso tudo. Então, realmente, assim, é um paradoxo e eu não quero jamais tentar achar o que... Eu acho essa coisa meio... o que há de bom na pandemia, porque não há nada de bom na pandemia, mas, de fato o Desengaiola é um filho pandêmico e eu acho que ele tem cores e tem brilhos nesse trabalho que foram acentuados pela circunstância da pandemia, sem dúvida nenhuma. E é muito lindo ver agora, porque a gente, de alguma forma, está revivendo um pouco daquela aflição, não, como o Moisés falou brilhantemente, não com a mesma letalidade, os riscos são aparentemente menores para a coletividade, mas, ao mesmo tempo, continua uma incerteza, uma insegurança e tudo. E aí, ver esse vídeo hoje, eu falo, meu Deus, assim, olha que coisa gigantesca que é para a gente. E muitos amigos nossos, gente querida, gente que a gente confia, está percebendo essa envergadura que esse trabalho tem. Sim, então, isso, para mim, é muito... quando você consegue lograr uma comunicação com essa capacidade, assim, eu acho que é uma vitória. Perfeitamente, João Cavalcante. Agora, Alfredo Del Penho, nascido no ano de... 1981. 81. Diga lá. Eu já sou, tecnicamente, da década de 80, né, de acordo com o João. João, não sei se seu nome está aparecendo... Polainas e... Como é? O que mais? Aproveita esse tempo para trocar seu nome, João. Que tá Miriam Roy. Não, mas não aparece aqui. Mas pode botar pode botar aí, tá o bom, João Cavalcante. Mas só para dizer que ele é o João, tá, gente? Para quem tiver dúvida aí. Diga lá, Alfredo. Sua vez agora. Não, eu acho que... Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado. É um prazer estar aqui contigo, né? Sempre uma alegria conversar. Enfim, principalmente com quem gosta tanto de música e fica claro, assim, né? Seu envolvimento, sua relação com o trabalho da gente. Obrigado. Eu acho que isso que eles falaram, assim, foi muito importante, né? Pelo momento. Mas, na verdade, esse momento, né? Foi para onde convergiu cada ano desses 20, né? Que a gente se conhece, pelo menos, né? E há 10 anos tocando juntos já nesse quarteto. Então, ver essa relação das parcerias, né? De cada um de nós ter parceria com o outro, ver as conquistas também de cada um, né? Poxa, eu estou nesse trabalho tocando flauta, o Moisés está tocando cavaquinho, o Pedrinho está compondo mais, o João também tem essa vocação para a produção musical também, né? Que é uma coisa que o olhar dele é muito interessante. Então a gente vê também essas potencialidades assim sendo estimuladas pelo outro. Isso que eles falaram também, muita gente fala disso, né? Isso que você falou de, poxa, aquele lugar lindo. Muita gente tem falado, não só, claro, pelo lugar lindo que a gente estava e que a gente escolheu para fazer esse trabalho,
mas pela relação que a gente tinha ali de intimidade um com o outro, e que num lugar como esse ficou claro e conseguiu ser captada pelo Hunter, pelo Eduardo Hunter, que foi o nosso parceiro no sentido de registrar isso visualmente, né? Então a gente ali estava muito confortável, e de certa forma desconfortável também, porque a gente estava experimentando coisas que a gente não fez. A gente procurou fazer esse trabalho na contramão do que hoje se faz, né? No sentido de que hoje em dia, quando você tem uma gravação, as coisas são feitas no estúdio, as pessoas conhecem as músicas na hora, cada músico grava a sua parte num determinado momento, e aí o outro entra, e aí grava por cima. Se tem um erro, a pessoa regrava, as pessoas se escutam pelo fone. Nada disso aconteceu, né? Para quem não conhece o processo como eu descrevi hoje, né? Nada disso foi como aconteceu. Na verdade, nós estávamos nos ouvindo acusticamente pelo som da sala. A gente gravou num ambiente que não era preparado, que foi preparado também brilhantemente pelo Henrique Vilhena. Ele botou os microfones ali naquele lugar, que não é uma sala acusticamente tratada como a do estúdio. Nós conhecemos as músicas com antecedência, tocamos e criamos os arranjos coletivamente, nos apropriamos no bom sentido, né? Já que hoje também essa palavra é uma palavra que tem, às vezes, um sentido mais pesado, mas a gente se apropriou da obra de cada um, dessa relação com o instrumento de cada um, né? E pegou a música e transformou a música em nossa, né? A música do Pedrinho passou a ser minha. Então isso traz um caminho que já foi usado. A gente não está inventando a roda, não, tá? A gente não quer tomar crédito isso, não, né? Poxa, mas a gente não se ouviu pelo fone, como a gente está se ouvindo, inclusive agora, assim, né? A gente se ouviu pelo som da sala, por essa relação que estava ali, tocando as músicas sem ler partitura, né? Cantando com liberdade. Então, para a gente foi, além de tudo, né? Além de ter esse momento específico, de ser esse lugar lindo, a gente buscou construir ali o fazer musical da maneira que a gente achava que seria mais potente para o encontro, para a música, né? em si, e para consolidar essa trajetória de 20 anos, que passou a ser claramente feita pelos 4 há 10 anos, mas que tem muito mais do que a música ali, né? Tem uma relação de estímulo um do outro, de uma evolução pessoal, e que tudo isso está traduzido na música, né? Que, afinal de contas, nem sempre a música é só música. Normalmente ela tem essas ramificações que dão justamente nessas raízes profundas que o Moisés falou. Beleza. Como falam bem meus amigos, hein? Os caras são bons, hein, Pedro? Essa turma é boa, hein? Você tá numa turma boa. Vocês pensaram em fazer porque vocês trabalharam em grupos, né? Também, né? Casuarina, Cordão do Boitatá, Grupo Semente, Anjos da Lua, bom, enfim, grupos que tinham nomes. Vocês pensaram nesse quarteto e botar um nome que acima dos nomes individuais, assim? Pensaram? Não, ou isso não rolou? Esse quarteto já teve um nome, né? Ele era o Segunda Lapa, porque ele era numa segunda-feira e numa Lapa que a gente julgava ser já um segundo momento, quando a gente passava de uma Lapa mais reverente para uma Lapa mais ousada no sentido de criação, né? Aqui todo mundo é muito ambicioso, no bom sentido, assim, todo mundo muito inquieto, né? Inquietação é saúde intelectual, né? Dizem, né? Então claro. Todo mundo é muito curioso. Então o Segunda Lapa era esse momento, né? Só que a Lapa tem uma ligação muito forte com o samba, né? E como nós vestimos o manto de sambistas com muita honra e tal, mas acredito, eu não gosto nem de falar para além do samba, porque parece que o samba é pouca coisa, mas o samba é um oceano que, se você quiser ficar navegando nele a vida inteira, você tem material para isso. Mas porque nós somos inquietos a ponto de extrapolar essas o que se chama de fronteiras, né? Que para nós é muito menor do que muitas vezes as pessoas acham, mas os forróis, os shots, as baladas, né, os reggaes, enfim, todo mundo é muito curioso, né? Então a gente achou que essas trajetórias individuais sendo cruzadas, né, elas traziam também um valor muito grande, porque nós já galgamos as
as nossas carreiras individualmente, né? Então a gente, depois de muito pensar, e o João depois vai me corrigir se eu estiver esquecendo de alguma coisa, a gente achou que, por várias questões, a gente ter os nossos nomes à frente do trabalho, Alfredo, João, Moisés e Pedro, talvez fosse ficar mais claro assim a união dessas trajetórias e a soma dessas potências, né? Perfeito. Fala aí, João. Eu achava que o Segunda Lapa era o nome de um show que vocês fizeram. Né? Era. Mas virou meio que o nome informal do quarteto. Não, mas é perfeito, é isso mesmo. Eu acho que assim, o caráter coletivo desse encontro ele já está plenamente representado, impresso e exprimido no resultado do audiovisual, né? Eu acho que o fato de nós mantermos os nossos nomes individualmente, aí sim é uma referência e uma ode ao que a gente entrega de individualidade para esse coletivo, porque eu acho que o que tem de mais rico nisso é que nós somos 4 amigos que temos, obviamente, interseções super largas nos nossos desejos, nossos interesses e tal, mas que também trazemos bagagens muito distintas. Uhum. Por isso que eu acho, sobretudo por isso que eu acho que o somatório dos 4 acaba gerando uma coisa que é mais do que o somatório das individualidades. Então, assim, a manutenção dos nossos nomes também foi uma postura política em alguma medida também. É porque nós não somos nós somos uma escolha. É uma escolha. Nós somos certamente um conjunto. Mas nós certamente não somos uma banda. E se a gente arruma uma banda, e se a gente arruma um nome, a gente ia ter que ficar explicando também que aquele nome, né? Igual o audiovisual, igual a década de 70 que acaba em 80, tem que ficar explicando hoje. Eu lembro para usar até é bom porque isso é uma janela para eu falar isso, assim, na minha cabeça, e eu sempre falei isso para eles. O grande disco de referência para o Desengaiola é o Cantoria. Disco não, né? Projeto, porque tem mais de um, né? Mas acho que o Cantoria, não só no sentido de que eles mantêm... Cantoria é o nome do projeto, mas eles mantêm os nomes deles também, né? Verdade. Elomar e Vital Farias. E, sobretudo, por essa questão que o Alfredo falou e que a gente tem falado muito, de que nós encaramos esse repertório não como as músicas do Pedrinho em parceria com o Moisés, as minhas músicas. Não, é um repertório do coletivo. O exemplo, para mim, o exemplo mais clarividente disso é o Poeta Outro Lance, que é uma música para registros que nós fizemos, do Moisés, né? Exatamente, é uma música só do Moisés que todos nós fizemos. Porque foi isso. Eu lembro do Moisés, que, naturalmente, pela canção ser dele, talvez fosse o primeiro interessado em que a música entrasse, o Moisés dizendo: gente, mas essa música é só minha, o repertório é quase todo de canções em parceria entre a gente e tal, essa música é só minha, ela já foi gravada por mim e tal, e a gente falou assim, mas não tem a menor chance da gente não gravar essa música, porque entende? É uma outra visão sobre o repertório, não é porque, sabe, claro que o critério primeiro foi a gente buscar esse conjunto de canções nossas, né, compostas nessas parcerias entre nós. Mas não é o critério único. Pelo contrário, Poeta Outro Lance é uma canção que, bicho, essa canção é minha. Muito, sacou? Já também. E aí a gente falou, tem que gravar. Então, assim, eu acho que nesse sentido é que as nossas individualidades... O que não muda o fato de que essa canção foi escrita pelo Moisés, para mim é a masterpiece. Eu até respondi para o Felipe Abreu lá, Moisés, que é o seu grito do Munchés Marques. Eu vi essa fuleiragem. É a masterpiece. Eu vi essa fuleiragem, mandei o Chico Xavier e... Mandou o Chico Xavier, está mandando o Chico Xavier. O Chico Xavier. E porque, de fato, é um grito, né? Porque ela é uma resposta cancionada, poética para uma realidade cotidiana. E, ao mesmo tempo, é isso. Ela não diminui o fato, não muda o fato de que é uma individualidade do Moisés, a capacidade de compor uma canção brilhante como essa, mas também não muda o fato de que nós 4 achamos que essa canção é tão nossa a ponto de que ela tem que estar nesse repertório. Então, acho que isso explica o porquê dos nomes também. Perfeitamente. Uma opção, né, de ter um... Fala, Pedro, desculpe. Colibri, sobre essa coisa do nome, né? Porque a gente encontrou um obstáculo aí que
o mundo não está preparado para esse trabalho como o nosso, né? O mundo está muito acostumado com um cantor que é acompanhado por uma banda, né? Um artista que é acompanhado por seus músicos. Ou um featuring. Ou um featuring. E a gente não pôde associar esse trabalho aos nossos avatares, porque você não pode ter mais de 3 artistas juntos. Quando você chega em 4 artistas, você vira vários. Que é uma limitação dessa nova forma de se ouvir música, de se comercializar música, que são as plataformas musicais. E a gente, caramba, como é que a gente vai fazer isso? Não dava para ser o avatar do Pedro Miranda, do João Cavalcante. E aí foi criado esse grupo que tem os nossos nomes sem os sobrenomes, né? Alfredo, João, Moisés e Pedro. Que por um lado... que por um lado é muito legal, porque ao mesmo tempo que mantém a identidade de cada um, tira o sobrenome, né? Então, mas que Pedro é esse? É aquele que é parceiro do Moisés, do Alfredo e do João. Muito bem, entendi. Isso traz um coleguismo ali que acho que acaba imprimindo também artisticamente para esse trabalho. É uma opção, eu fiz a pergunta porque é meio óbvia, né? Vocês escolherem e tal. Eu cito um exemplo, assim, só para vocês curtirem, né? Que vocês sabem disso. Por exemplo, o George Harrison juntou com o Bob Dylan, o Jeff Lynne e o Roy Orbison, inventaram um outro nome, puseram, eles são todos famosos, né? Puseram o Traveling Wilburys, por exemplo. Eles inventaram. Eles acharam legal fazer uma brincadeirinha, até para eles ficarem meio no anonimato, assim. Era uma ideia. Anonimato impossível, né? Impossível, Crosby, né? Stills, Nash Young se mantiveram sempre Crosby. Quando o Young saiu, ficou Crosby, Stills e Nash. Então, são dois exemplos interessantes, que mantiveram a gente nome não está pretendendo... a gente não está pretendendo ficar no anonimato, não, tá? A gente tá... Não, o anonimato é que os caras perguntaram. No caso dos caras que eram muito famosos, eles queriam saber quem era o grupo, que fosse um grupo inventado. Essa coisa de querer inventar um grupo novo, né? Todo mundo sabia quem eram os caras, né? Não, mas vocês não, vocês já são famosos, não precisam desse problema. Falando nisso, vamos ouvir música. Vamos ouvir música. Vamos começar com uma dose dupla, que é bem legal. 2 músicas que é exatamente parceria dos 4. Essa eu acho que é a única... São as únicas 2 músicas e tem parceria dos 4. Então eu queria que vocês falassem cada um pouquinho. Alameda Palmares, lindíssima canção, e Luz do Meu Terreiro, essa me tocou também no coração. Eu estou fazendo até rima, hein? Beleza. Então, antes da gente rodar, fale um pouquinho do Alameda Palmares e do Luz do Meu Terreiro, por favor. Quem vai falar? Vai Alfredo. Agora a ordem reversa aí. Isso. Ordem reversa. Tá bom. Então, Luz do Meu Terreiro foi uma música que o Moisés começou fazendo a primeira parte e mandou para o João Cavalcante, né, para ele fazer... João Cavalcante, olha, tiramos o sobrenome e falei de novo. Mandou para o João para ele fazer uma segunda parte. E há um tempo atrás, porque nós já tivemos juntos, né, em outras formações, em duo, um com o outro, às vezes em trio, e aí o João falou, poxa, Alfredo, você que estimulou tanto a gente estar junto em um determinado momento e tal, você não quer fazer uma outra parte? Aí eu fiz uma outra parte, falei, poxa, mas a música já está tão linda, já está pronta. E aí depois veio o Pedrinho, fez mais uma parte e a música ficou completa, né? A partir desse bate-bola da gente. Já o Alameda Palmares, ele surgiu da gente criando junto mesmo. A gente sentou ali, fez, eu comecei uma melodia, cada um foi trazendo um pedacinho da letra, aí mudou um pedaço, tal, não sei o quê. E a gente falando muito daquele momento, né? E dessa relação da gente, entre a gente. Os dois são sambas muito que falam dessa nossa relação, da relação da criação, da parceria e também desse momento, né, da gente estar junto ali, né? Então foram as 2 músicas que nós compusemos pelo quarteto, assim. É legal você ter explicado, porque eu sempre tenho a curiosidade, o Pedrinho sabe disso, que eu sempre pergunto, né? Que nas escolas de samba, como é que funciona, né? Tem trocentos compositores, né? Como é que funciona isso? Eu sempre tive essa curiosidade. Não mexe com isso não, cara. Não mexe com isso não. Não, mexe com isso sim. O que acontece é o seguinte... Olha lá, agora o Alfredo foi... samba aí o cara entende, ó. Vamos lá, fala aí, Alfredo. Diga lá. Alfredo, mexe com isso não, Alfredo.
O que acontece é o seguinte: aqui no Brasil a gente tem, no samba, enfim, na música popular em geral, né, a gente não tem essa coisa do que alguns chamam de autor e compositor, né, do letrista e o melodista. Então você vê, mesmo pessoas que são reconhecidas como poetas, né, como Paulo César Pinheiro, Vinícius de Moraes e mesmo Aldir Blanc, são compositores de melodia, em algum caso só de melodia. Né? Você vê, Vinícius tem música instrumental, Paulo César Pinheiro tem melodia de uma música com letra de outra pessoa, e por aí vai. A gente tem essa relação também entre a gente, nós todos somos letristas e somos melodistas também. Nesse caso aqui, nós somos parceiros mesmo, né? E é engraçado que na escola de samba o pessoal brinca falando da diferença entre autoria e parceria, né? Assim como tem essa distinção em alguns casos de autor e compositor, que é o seguinte: você não precisa, de acordo com algumas pessoas do universo do samba, né, das escolas de samba, para que um samba vença no modelo atual, que a maioria das disputas tem hoje, você precisa de uma estrutura grande, no sentido de ter um intérprete contratado, que custa, ter pessoas que vão ser conduzidas até o ensaio da escola de samba, até a disputa. Então, tem pessoas que são, na verdade, patrocinadores. Então, tem pessoas que, sim, se envolvem com a feitura da música e tal, né? E tal. Tem pessoas que como alguns chamam, não são... São sócios investidores. Mas tem que estar... Você sabe que é engraçado? Sabe que esse negócio aqui, esse negócio é polêmico mesmo, é legal. Fale. A gente está falando disso, a gente vê Nelson Cavaquinho. Nelson Cavaquinho, ele cedia parceria a várias pessoas, vendia o cara músicas, que ele estava devendo no bar, eu sei das histórias todas lá. Ele estava devendo no bar e põe o cara na parceria para pagar o prejuízo. Pois mas às vezes nem é isso. Às vezes o Nelson tem um áudio dele que de uma roda informal que pergunta assim: Nelson, essa música é só sua? Ele fala: ah, não, peraí, coloca aquele menino. Então, não é nem. E é engraçado porque hoje a gente tem essa noção de propriedade intelectual, né? E nós somos muito sérios em relação a isso. Mas muitas vezes tinham os famosos caetitus antigamente, né? Que na década de 30, 40 e tal, eles eram referências também, assim. E muitos deles, assim, hoje a gente fala, muitas vezes as pessoas tratam como vilões, assim, não. Muitas vezes eram benfeitores. Tinha gente que pegava a música fiada, falava assim: pô, me empresta aquele dinheiro, depois eu te trago a música, né? Então, assim, essa relação de autoria, que a gente trata com muita seriedade, né? Nós todos somos letristas e melodistas, na verdade, nós somos esses compositores que, como na história do Brasil, a gente não tem distinção nisso, né? A gente não se dedica a uma coisa, a gente tem vontade de falar sobre alguma coisa, de contar sobre algum assunto, de criar uma letra, de criar uma melodia, se tocou por isso, a inspiração veio, a gente deságua. Esses casos que são exceções, assim, né, que não são necessariamente de quem compõe e que acontece não só no universo do samba de enredo e das escolas de samba, mas também há muito tempo, né, com grandes compositores, inclusive, como nós falamos de Noel Rosa, de Nelson Cavaquinho, né? Aí são casos que são um pouquinho diferentes, mas que envolvem também o lugar onde a música se insere e o que é necessário para que essa música seja veiculada. Opa, uma história da MPB, que beleza. Fala, Moisés. Mas tem uma coisa bonita nisso também, que é você sentou na mesa, você assina. Independente se você fez uma frase, independente se você não fez nada, independente se você bancou a cerveja, aquela energia está sendo depositada na criação. Né? Então, tem uma coisa bonita. Às vezes, o ato de compor ele é muito mais do que além, você fez a frase tal. Às vezes, o cara faz uma palavra, mas aquela palavra é o grande lance, é a epifania da música, é o ápice. Né? Então, tem uma Você não coisa. Tem como traduzir em aritmética, né? Falar, ele fez. Pois isso não é uma ciência exata. E tem um ambiente de camaradagem, né? Tem um ambiente de camaradagem, né, Moisés? Então, o Alameda Palmares foi feito assim. Nós sentamos na mesa e fizemos. Letra e melodia, todo mundo foi fazendo. O Luz do Meu Terreiro, não. O Luz do Meu Terreiro foi fragmentado, foi feita por vários motivos hoje em dia, né? Acho que a nossa geração carece disso. O João fala que ele tem dificuldade dessa coisa de uma certa forma, quando você está compondo presencialmente, você se desnuda, você se permite errar, você se permite que o parceiro te corrija. A gente tem esse conforto do silêncio. Eu vou entrar aqui dentro do meu escritóriozinho e eu só vou deixar as pessoas verem isso aqui quando eu achar que isso aqui está pronto. De uma certa forma, isso te protege. Né? O Luz do Meu Terreiro foi feito assim. Eu peguei o refrão, mandei, né? Aí o João fez a segunda, Alfredo fez a terceira, Pedrinho fez a quarta. Quer dizer, eu fiz o refrão e eles fizeram cada uma estrofe. Né? Foi uma coisa equânime.
digamos assim. E a Alameda Palmares também. Dividida. Só que dessa forma da criação ali presencial. É bonito. Eu acho que a gente não tem hábito, acho que nenhum de nós quatro aqui, não sei, me corrijam aí, se vocês já fizeram, mas é raro, assim. Hoje em dia é e-mail, né? O Zap Zap, tá aqui, ó, tá aqui essa metade, contribui aí com o que você puder. Eu queria pontuar uma coisa que você falou que é muito preciosa, assim, que isso que você falou, que pode ser o clima ali, a coisa e tal, que a contribuição de cada um não se mede pelo número de palavras que cada um fez ou pelo número de notas que colocou. Eu acho que isso extrapola, inclusive, para um outro ponto que a gente estava falando, que é para essa relação do samba, né? Que quando a gente fala no samba, muitas vezes a gente associa a questão do gênero musical, né? E quando você falou que, não, você até falou, não gosto de falar para além, porque fica parecendo que a gente reduz a coisa, né? Mas eu acho que, assim como na composição, a gente tem casos como, por exemplo, do Tristeza, que o Nilton Tristeza, o Nilton Tristeza era muito grato ao Haroldo Lobo, ele falava isso o tempo inteiro, e o Haroldo Lobo cortou um pedaço da música, tirou um pedaço da música. Se ele não tivesse... Foi o editor da canção. Deu uma editada básica lá. Ele pegou uma música que era gigantesca e falou, não, isso aqui é Tristeza, por favor, vai embora, eu quero meu... Bom, já foi, acabou. E é isso, né? O samba, na verdade, que está na gente, assim como essa relação da composição, ele não se mede pelo fato da gente estar cantando uma música que seja associada ao gênero samba. O próprio Ney Lopes fala que o samba é um processo civilizatório. Então, tudo que a gente faz, de certa forma não, no meu caso, eu afirmo categoricamente, eu posso estar cantando qualquer coisa, uma balada, um jazz, não sei o quê. Então, eu estou cantando samba porque o samba mudou minha lente para o mundo. Então, eu enxergo aquilo a partir do samba. Assim como você vai ver o Dominguinhos tocando o Tem dele, é Dominguinhos, tem a ver com aquele chão dele, né? E nós vivemos isso, e como Moisés também falou brilhantemente, a gente poderia viver isso a vida inteira, e a gente vive, né? E assim como nessa relação com a composição, isso também acontece dessa forma. O fato da gente estar envolvido na criação, que muitas vezes no samba tem a ver com isso, né? Com você estar ali, às vezes a criação daquele ambiente é o que faz com que a música floresça. Tem casos que o Paulo César Pinheiro, por exemplo, fala que o Mauro Duarte dava uma ideia, e ele fala, poxa, ele já me falou isso, em alguns casos eu acho que a música é mais do Mauro Duarte do que minha. Ele quase não fez, ele deu uma ideiazinha de uma melodia, uma ideia de uma letra, aquilo era tão forte, aquela ocasião, o que ele criou ali, né, aquela ocasião fez com que aquela música se transformasse. Mas ele falou, eu só simplesmente terminei de fazer uma coisa que já estava pronta, apesar de ter tido uma célula desse tamanho. Então, assim, tanto essa iniciativa do Moisés com Luz do Meu Terreiro, que se expandiu e ramificou dessa forma, quanto o Alameda Palmares, muito mais do que pela quantidade de palavras ou de notas musicais que cada um colocou, eu acho que, mais uma vez, tem a ver com essa consolidação de um encontro a partir, nesse caso, da realização musical. E se eu puder brevemente, Colibri, porque eu sei que você, depois, para editar esse programa, vai ter um trabalho... Não, esse blocão tá grande, mas ele está tendo uma aula de música popular. Eu já sabia. Mas é uma aula de música popular brasileira. Eu acho importante. Você escolheu isso para você. Isso aqui. Não, porque eu só queria pontuar que essas duas canções que abrem o trabalho, e que são as únicas duas canções compostas por nós quatro, elas têm importâncias muito especiais. Primeiro, o Luz do Meu Terreiro, que foi feita antes, eu encaro como, para nós quatro, para esse coletivo, como uma espécie de debut do Pedrinho como compositor. Porque o Pedrinho, na verdade, a gente tem um grupo, nós quatro, de WhatsApp, naturalmente, e a gente tomava essa canção como pronta, com o refrão do Moisés, a minha segunda, e a estrofe do Alfredo, né? O Moisés fez o Desencanta, amigo, não sei o quê. Eu fiz a primeira estrofe, o Alfredo fez a segunda estrofe. E a gente considerou ela como se estivesse pronta. E o Moisés passou aqui em casa, depois de um treino de capoeira, que é aqui perto da minha casa, passou aqui em casa um dia de manhã, se eu não estou equivocado, a gente gravou essa música, ele tocando ao violão, eu cantando, a gente cantando junto, e mandou nesse grupo de nós quatro, dizendo, música nova, tá pronta, Luz do Meu Terreiro. E aí o Pedrinho, de uma forma ainda um tanto... envergonhado, imagino, na época, falou assim, pô, galera, posso arriscar uma segunda também, não? E fez o que eu considero um arremate simbólico da canção, assim, que mata pau de um jeito, com uma assertividade, com uma clareza e tal, que pra gente foi surpreendente. Falei assim, meu Deus, e o Pedrinho naquela altura, a gente não encarava ele como
como compositor pelo simples fato de que ele era um compositor muito bissexto, não dedicava muita energia, para parafrasear o Alfredo, no processo de criação. E, para mim, aquilo foi muito importante, inclusive para que chegássemos no ato da gravação do Desengaiola, nos sentindo, os quatro, compartilhando desse frescor de sermos cantores, compositores, instrumentistas para nós quatro. Eu acho que isso, o Luz do Meu Terreiro tem essa importância que, para mim, não é pouca coisa, e certamente para o Pedrinho também não é. E o Alameda Palmares tem uma importância de um segundo momento, porque ela foi composta no mesmo lugar onde é a locação do Desengaiola, só que 3 meses antes, durante o aniversário do Pedrinho também, curiosamente. E se você pega a letra da Alameda Palmares, ela explica quase que ipsis literis o nosso processo todo até chegarmos àquele momento da gravação do Desengaiola. Então, só sei que um devaneio interveio a meu favor, a nosso favor, posso dizer, e costurou nossas vidas pelo meio, sem receio e sem pudor. Aqui estou para dizer de peito cheio que o passeio começou. E o passeio, que é um passeio que já vem de 20 anos, começa, de fato, a partir da gravação do Desengaiola, alguns meses depois. Então, só para pontuar que essas 2 canções que a gente vai ouvir agora são canções que elas têm importâncias, eu acho, muito grandes para reafirmar isso tudo que a gente está dizendo nesse primeiro enorme, gigantesco bloco que você está lascado para editar. Eu estou adorando você, porque mais tarde, quando isso aqui tudo está gravado, mais tarde, quando vocês ficarem mais velhos, aí vocês vão ter dificuldade de saber como é que foi a história dessa canção, e agora está gravado historicamente aqui. Ah, quem fez isso? Tal? Você já contou tudo. Quando vai um repórter perguntar, o mais novinho, daqui a uns anos, né? Como é que foi esse negócio? Aí vocês podem, não lembro bem, tá? Agora está tudo registrado, pronto. É só ouvir. Roda, vamos ouvir então na sequência. Diga. Vamos ouvir, então, Alfredo, na sequência. Fale. Eu vou rodar agora. A hora de rodar, a hora de ouvir Alfredo, a música. Fala, Moisés. Foi o João que te chamou para botar a segunda, né, viado? Ah, não, foi você. Bom, agora já... Foi o João, né, viado? Tá vendo? Agora os bastidores... Os bastidores... Quem me chamou foi o Moisés. Eu também gosto do João, tá, gente? Corrigido. Tá vendo? Eu só corrigi porque ele falou que ia ficar para a eternidade. Eu já tinha passado. Eu que falei que agora tá gravado. Engoliu o copo de café todo aqui, ó. Tô com úlcera. Bom, gente, é isso aí. Agora tá tudo certinho, não faltou nada, né? Tá completo. Então vamos ouvir. Agora não vai ter problema. Agora não, os biógrafos não vão ter problema. Vamos ouvir então na sequência Alameda Palmares, né? De Alfredo, João, Moisés e Pedro. E na sequência Luz do Meu Terreiro, de Alfredo, João, Moisés e Pedro. Roda! Estamos de volta com Alfredo Delpenho, João Cavalcante, Moisés Marques e Pedro Miranda, ou simplesmente Alfredo, João, Moisés e Pedro. Eles se reuniram para fazer esse trabalho lindo chamado Desengaiola, um discão que tem 18 faixas. Na verdade, não é um disco simplesmente. Segundo o João Cavalcante, é um audiovisual álbum, que ficou muito bonito isso, e ele sempre reitera, porque ele que inventou isso aí, esse neologismo, então ele sempre reafirma que é legal mesmo. E é bonito, audiovisual. Eu vou aprendendo e vou anunciando aqui. A gente pode falar um pouquinho de quem participou da gravação. Vocês já falaram quase tudo, né, da produção. O Pedro Luiz, qual foi o trabalho dele no Pedro Luiz nessa história? Juntou, já conhece vocês, ele também é do grupo, né? Ele poderia ser um quinto elemento, talvez, não? Digam lá, Pedro Luiz. O Pedro é uma espécie de costura geracional, porque, embora sendo de uma geração anterior à nossa, oficialmente, mas ele tem... Chamou de velho agora, chamou de velho. Depois ele vai... Bom, não, mas ele, inclusive, parece muito mais jovem do que nós todos, né? Porque tem um espírito absolutamente colaborativo, jovial, e é um cara... eu sempre brinco que a primeira vez que eu me imaginei músico foi vendo um show da Plap no Clube Condomínio e vendo o Pedro se divertindo daquela forma, aquelas canções com aquela força que tinham, e eu devia ter, sei lá, 16, 17 anos, eu falei, nossa, deve ser divertido. Eu não tinha a menor perspectiva de ser músico, eu falei, deve ser divertido fazer isso aí, né? E foi a primeira vez que eu tive esse insight, falei, pô, talvez eu queira isso para minha vida. E o Pedro
também por uma ironia e uma delícia do destino, ele estava isolado durante a pandemia, está ainda um pouco, numa casa que é relativamente perto, ali é 40 minutos de Palmares, que é o distrito onde a gente gravou, né? São algumas cidades na Serra Fluminense, para quem não conhece muito ali, que... É bom explicar para quem não conhece. Muito Miguel bom. Pereira, Partido Alferes, Petrópolis, a Serra Fluminense tem várias cidades importantes, Nova Friburgo, Teresópolis e tal, e existem estradinhas antigas assim que ligam um pouco essas cidades, sem muita sinalização e tal, estradas que quando chove muito ficam meio intransitáveis e tal. E o Pedro tem uma casa no Vale das Princesas que fica justamente ali naquele entroncamento entre Miguel Pereira, Partido Alferes e Petrópolis. O meu pai tem uma casa no Vale das Videiras, que também fica por ali, e Palmares é um distrito de Partido Alferes, também nessa região. Então, o Pedro estava no Vale das Princesas, pôde vir fazer a produção com a gente e desempenhou um papel fundamental, que primeiro é um papel de uma escuta muito generosa e muito cuidadosa. Ele corrigiu prosódias mal colocadas em letras de canções, que as coisas que você às vezes de dentro não percebe, e um ouvido muito sensível, muito musical e muito atento, tomando o tino daquilo pela primeira vez, ele traz muitas coisas muito importantes assim. Então, o Pedro foi fundamental no processo para nos dar tranquilidade na gravação, para ser uma pessoa para martelar quando a gente tinha um bom take, porque, como o Alfredo falou, a gente gravou tudo à vera, o som que vocês ouvem no trabalho é o som captado na hora, durante a gravação, e a gente gravou assim 3 takes de áudio, né, de cada canção, e depois elegia um take de áudio para fazer um take de playback, ouvindo o áudio que a gente escolheu, para o vídeo, para a câmera ter opções de enquadramento, poder mudar posicionamento e tal. Então, eu acho que o Pedro teve um papel fundamental. O Henrique Vilhena, como já citado, que é o responsável pela sonorização e pela direção de áudio, junto com o Alexandre Rabasso, que é um mestre do áudio, um cara incrível, e os dois continuaram presentes no projeto na pós-produção, porque o Henrique mixou e o Alexandre Rabasso fez a masterização. Então, eles deram conta de todo o processo de som, do início do planejamento, fazendo a visita técnica, vendo as locações e tal, não sei o quê, até o final, a entrega do processo. E a equipe de vídeo, né, que foi... antes, vou falar da Cibele, que foi a produtora executiva do projeto e que equilibrou pratinhos de uma forma... Cibele Lopes equilibrou pratinhos de uma forma jamais imaginada, porque teve que lidar com uma equipe que, embora reduzida, era uma equipe grande, né, num lugar que não era exatamente uma locação de cinema. Então, e ela lidando com tudo, assim, lavando um banheiro e pedindo quentinha no restaurante do seu Zé de Palma, porque realmente teve que lidar com isso de uma forma, e foi brilhante na condução também toda, e nos deixar tranquilos. E a equipe de vídeo, a começar pelo diretor, o Eduardo Hunter Moura, que é um documentarista, um cara que tem um olhar que traz muita verdade. Eu acho que muito da verdade que está impressa ali deve-se ao olhar dele, que vai para além, talvez, da hierarquização musical simplesmente dos enquadramentos, sabe? Tem uma hierarquização também da sensibilidade, que ela é muito impressa, e aí isso é corroborado pela fotografia do Manel Águas, que é um amigo nosso já de muito tempo, um cara muito querido, e do Paulo Veloso, e toda a equipe de vídeo que arrebentou e foi muito parceira no processo e tal. Foi um processo de imersão, né, Colibri? É um troço que ele é diferente, porque você fica dentro convivendo e isso tem que estar impresso no final. Não é que o cara faz, vou chamar os caras para gravar, não, eles já se integram ao projeto. E tem esse clima mesmo, acho que dá para passar. Quem está vendo os vídeos percebe essa sensibilidade de cada um trabalhando, né, juntos e tal. Né? Complementando, Fale, Pedro. Colibri, complementando a fala do João, assim, a gente recomenda que as pessoas vejam o vídeo ouvindo esse trabalho para ter um entendimento total dessa história. O roteiro conta uma historinha que você vai também se inebriando por aquele encontro, pela nossa emoção, e aparece a gente emocionado, literalmente, na música. Tá bem claro isso. João com Alfredo. É uma cena, inclusive, linda, porque a gente estava gravando do lado de fora nesse momento, né? E aquela chuva ameaçando a gente, vamos mais um take, vamos mais... Era um arranjo difícil, né, gente?
A gente demorou um pouco para acertar, e a chuva chegando, e a gente vamos. E tinha todo um roteiro preparado pelo Hunter, da gente de dar uma ideia de passagem de tempo, né, das locações e tal, da gente tinha uma ordem ali, a ordem do dia, que foi totalmente quebrada pela chuva. E aí, na hora que todo mundo tem que ajudar e sair correndo, porque também não tinha cenotécnicos, não tinha maquinista, não tinha, enfim, o pessoal, toda a equipe de cinema, e todo mundo carregando os pedestais, as luzes, as câmeras lá para dentro para não molhar. E a gente teve que se reajustar, né? Ali. Levamos uma rasteira ali da chuva e tivemos que sair da caixinha ali para pensar como é que a gente ia continuar ali o dia, a gravação também, tudo já contadinho, o período que a gente ia estar ali, ia dar para fazer, para gravar tudo. E aí o diretor louco, vamos fazer dentro de casa mesmo. E tem aquela cena linda, que é a gente cantando a música Pra Quem Quiser Escutar, parceria do João, do Alfredo, e chovendo do lado de fora e a gente chorando por dentro também ali. E a letra fala da água no curso perene por dentro e fora de nós, né? Foi tudo planejado isso, né? A água lá e a água dentro. Parece. Vocês estão falando são os perrengues de gravação de filmes que eu acompanhei já como jornalista. Exatamente o que você está descrevendo, é isso. O cara tem que chover, sai correndo. Como que a gente vai fazer essa continuidade da coisa? Locação de cinema. Como isso é um registro que atrapalhou, ajudou, né? Porque a gente ficou ali sem chão e teve que se reinventar. E a gente começou a ouvir aquela letra e cara, foi uma coisa incrível. Como isso é um documento histórico e a gente vai recorrer a ele daqui a uns anos, quando a gente não está lembrando como foi, só para fazer justiça, Carol Lobato, incrível, que nos vestiu, nos embrulhou e que figurino, muitos dos feedbacks que eu tenho recebido sobre o Desengaiola falam, inclusive, do figurino, dizendo como a gente como a gente está à vontade com a roupa que a gente está vestindo, mas ao mesmo tempo está super bem vestidos e tal. Miriam Roy e Vivi Drummond, que são as assessoras de comunicação do projeto e que, enfim, nos ajudam a levar essa desengaiolagem voos acima, e, obviamente, Som Livre, IMPB, Produções e Hunter Filmes, que são os realizadores, né, que dão condições objetivas para que a gente faça. Você falou da arte do álbum, João? Oi? Você falou da arte do álbum, da Paula? Não, da Paula. Não falei da Paula, tá vendo? O documento histórico tem que estar completo. Tem que estar tudo completo. Eu estou olhando aqui a ficha técnica se está tudo certo mesmo. Estou checando. Alguém. E tem um olhar. Capa, tanto que são duas capas que dialogam, né? E que ela fez uma capa para o Alagados, que foi uma demanda, como a gente falou, da gravadora. A ideia que a gente pensou foi realmente no projeto todo do Desengaiola. E brilhantemente, com essa concisão, com essa ideia artística, trouxe tanto para a capa do Alagados quanto para a capa do Desengaiola essa imagem que define também o trabalho. E achando sempre um sinal gráfico, inclusive para as capas de cada single, né? Que o EP foi lançado, os vídeos foram lançados um por semana. Para cada música, ela achou um sinal gráfico. E a colocação desse sinal gráfico dentro da estrutura da capa com uma demais. Gente, como a gente falou desses elementos e tal, eu só queria dizer o seguinte, que eu estou olhando muita hora, muito para o lado aqui, vocês vão perceber, mas porque eu tô aqui com um pianista aqui que está... o pianista, que beleza! Quem que é o pianista? Fala o nome do pianista. É o Heitor, que está aqui tocando piano. O Heitor, então, por isso que eu estou tentando já que a gente falou de todo mundo... Estamos juntos aqui. Falou de todo mundo, tinha a Suelen também, câmera, um olhar super sensível, assim, umas imagens diferentes, e o Francisco Stewart, que era assistente de câmera, mas que também botou a mão. Era uma equipe tão reduzida que às vezes as pessoas se desdobravam lá e... o diretor foi câmera, o diretor de fotografia foi câmera, o assistente de câmera foi câmera, foi todo mundo câmera. Todo mundo... Também não falamos da Lani Lopes. Lani Lopes faltou aqui. Lani, que aí é a parte da pós-produção da Hunter. Pós-produção também. Aí o resto toda da turma... Bom, mas é legal. Você vê que estão fazendo um disco, estão fazendo um álbum, mas é um filme também. Porque tem toda uma preocupação, não é? Fica essa recomendação para o pessoal ver o filme, que às vezes a gente vive num mundo tão corrido, né? E as pessoas, às vezes... lidam com a música de uma maneira mais... estão trabalhando, ouvindo e tal.
Eu fiquei ouvindo pelo YouTube as 18 músicas na sequência, que no programa não vai dar para botar tudo, como eu falei no começo. A gente vai botar só 8 aqui, mas vamos seguindo, ouvindo mais, para a gente não perder as músicas. Ver o filme. Vamos lá. Vamos ver mais 2 músicas. Eu separei aqui na sequência Rosa Canção, do Alfredo e do Moisés, e Desengaiola, do Alfredo e do Pedro Miranda. Desengaiola não é novidade para mim, porque o Pedro Miranda cantou em primeira mão no programa. Tem essa coisa aqui que ele já vê, né? Não é, Pedro? Você cantou no programa e apresentou, foi o Desengaiola, já não é novidade. Mas sim. Com vocês, eu quero que vocês falem um pouquinho dessas 2 canções. Rosa Canção e Desengaiola, que a gente vai ouvir em dose dupla. Diga lá, quem vai falar? O Desengaiola, já começando aí com a sua provocação, o Desengaiola, na verdade, foi gravado antes pela gente, né? Pelo quarteto, cronologicamente, mas acabou que o meu disco saiu antes, porque foi feito pela Lei Aldir Blanc, tinha prazo para lançar e tudo mais. E é legal também que a gente tem um arranjo próprio dela, assim, um arranjo bem diferente do arranjo que foi feito pelo Cristóvão para o disco, que é uma produção nos moldes... Foi gravada antes ainda pelo Alfredo, né? No Samba foi gravada Solo, né? antes pelo Alfredo, exatamente, no disco dele. Então eu estava achando que era novidade no programa, Pedro, você me entregou que é a terceira versão que nós ouvimos. Mas tem um sabor, a gente tocando junto tem um sabor único. É outra coisa, é outra coisa. O Alfredo gravou sozinho, voz e violão, um disco egoísta que ele fez, que chama Samba Só, que a gente ficou morrendo de inveja e tal, e vontade de ter participado, e a gente participou, inclusive, fez um lalaiazinho lá, naquela uma hora lá e tal. Mas... E depois teve aquela que vocês fizeram na janelinha também, né, Pedro? Vocês soltaram uma gravação, você e o Alfredo. Mas aí não é uma gravação... Não é a gravação... Um registro fonográfico e tal. Sim, mas Pedrinho disse que a participação dele não é participação, agora disse que o registro da gente não é registro. O cara tá... O que vale é o Desengaiola, o projeto, entendeu? Entendi. Ô, Colibri, a gente diga, Moisés. Cuidado, porque a gente se encontra menos do que a gente gostaria. Então, vocês estão aproveitando aqui o momento para fazer a reunião. Lavação de roupa suja. Mas eu estou adorando. Porque a gente só se encontra nas entrevistas, aí as pessoas resolvem falar as coisas. Não, eu estou achando ótimo. E já disse, o João já sacou também, que é um momento histórico. Que isso vai ficar registrado. Histérico e histórico. Histórico e histérico também. Então, vamos. Quem quer falar do Rosa Canção? O Alfredo ou Moisés? Os autores, né? Quem fala? Fala, Zé. Vai, Moisés. Rosa Canção foi... O Alfredo me encomendou essa canção. Me corrija aí se eu estiver errado. Ele me encomendou essa canção, que era um espetáculo do Samba de Fato, que é outro grupo que ele e o Pedrinho integram, com mais o Paulino e o Pedro Amorim, e falava sobre os 50 anos do espetáculo Rosa de Ouro, que obviamente é uma referência para todos nós e todo mundo do samba que tem juízo, né? Claro. Então eu fiz essa letra, fiz ela manuscrita, só para botar assim, um temperinho, para dar uma... Fiz ela manuscrita e eu e Alfredo dividíamos camarim, né, na Ópera do Malandro. Na verdade, eu e Alfredo, a gente dividia tudo, dividia a casa, dividia o voo, o hotel. Eu era casado com o Alfredo nessa época. Vai devagar, Moisés. Tudo bem. 2015. E eu deixei essa letra na bancada dele, lá da Ópera do Malandro, e vi ela ser executada pelo Samba de Fato, lindamente. E o Alfredo insistiu muito nessa canção, né, Alfredo? Eu achava que ela tinha cara de samba antigo. Eu falei, não, isso tá... E tem, né? Cara de samba antigo e tal. Aí o Alfredo, não, tem que fazer o Rosa Canção. Quer complementar, Alfredo? Basicamente isso, que você falou tudo. Não, é isso. Eu acho que essa música tem essa relação de reverenciar as pessoas que são referências nossas, né? E também esse encontro que foi tão significativo, porque a música brasileira tem muitos encontros como esse, né? Uhum. E esse encontro também foi muito importante naquele momento. E o Moisés trouxe imagens muito bonitas e tal, e eu insisti nesse samba porque, primeiro, que eu gosto muito desse samba. Segundo, que eu acho que esse samba tem um sabor diferente de outros tipos de samba que a gente gravou, e tem um sabor
que é um sabor que a gente visita muito quando a gente está cantando, né? Então, eu acho que esse samba tem um pouco também a cara de muitos, não vou dizer que ele pareça, né? Mas ele é parente de muitos sambas que a gente canta normalmente e que eu acho que é um tipo de samba que precisa estar representado, que é um samba que tem um tipo de levado específico, que tem uma mensagem direta, apesar das imagens poéticas lindíssimas, tem uma melodia que é muito sinuosa, que é uma característica do samba também, né? Outro ponto que a gente fala muito, né? As melodias são muito sinuosas e ao mesmo tempo são muito cantáveis, né? Então esse é um samba que também tem essa característica. Ela tem uma melodia que, se você vai escrever a partitura, né? Aquela coisa, né? Você pega um samba que é aquele pagode que todo mundo canta em tudo quanto é roda. Escrevendo a partitura, você fala assim, caramba, esse negócio é assim, né? E tá todo mundo cantando, braço aberto, levantado. Então, eu insisti muito nessa música nesse sentido. E foi interessante porque, enquanto a gente estava gravando, foi uma música que a gente colocou ali e tal, não sei o quê, e muita gente vinha falar para a gente, a própria Sueli, falou, poxa, não saiu essa música da minha cabeça. O pessoal falando bastante dessa música. Tanto que a gente acabou cantando em uníssono. A gente acabou... Não, outra coisa que eu achei legal, as vozes, se vocês quiserem fazer harmonizações, que certamente não, vocês fazem durante os encontros, né, musicais dessas que vocês fazem, mas também as vozes se combinam muito também, né, naturalmente, isso é legal também, ajuda, né? Vamos ouvir então. Eu acho que essa música, desculpa, Colibri, essa música tem também um reforço geracional nosso, porque são as nossas raízes, né? Nós somos um novo Rosa de Ouro, sem querer também. Mas 4 compositores, cantores que se acompanham, é um pouco o que era o Rosa de Ouro. É um conceito, né? A gente se inspira muito nesse tipo de formação. Então, a gente reverenciando... Tem o Samba da Joyce, que fala da nova geração, que está aí, enfim, trazendo o samba para os salões novamente. E tem a nossa reverência a esses mestres aí que abriram essas portas e, enfim, estavam aí antes da gente. Perfeitamente. Vamos ouvir, então. Rosa Canção. Roda, será ou não roda? Alfredo Del Penho e Moisés Marques e Desengaiola de Alfredo Del Penho e Pedro Miranda. Roda! Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta diretamente do Rio de Janeiro. Eu gosto de falar assim, né? Cada um está em que lugar, só que eu gosto de saber também isso. O Alfredo Del Penho está em que bairro, Alfredo? Diga lá. No bairro? Agora eu estou no Leblon, nesse momento. Leblon. Pedro Miranda Gávea. Eu já sei, né? Não preciso falar. João Cavalcante. Laranjeiras. Moisés Marques. Maracanã. Sim. Pronto. Quer dizer que vocês não estão tão perto, mais ou menos, né? Mais ou menos, que dá para se encontrar, mas também nesse momento, né? Não, mas tem um túnelzinho que... isso é verdade. Tem os túneis, para quem conhece o Rio, exatamente. O túnel nos une. Outra galeria. Dá para chegar um para um lado assim, para o outro, né? Eu queria saber como é que vocês, rapidamente, a gente vai ouvir mais 2 canções na sequência, como é que vocês estão vendo, assim, após essa pandemia, que a gente está em dúvida, já falamos isso no começo, do que vai acontecer daqui para adiante, como é que está o cenário no Rio de Janeiro para a música popular agora? Vocês têm uma noção da terra arrasada? Porque muita gente... Aqui em São Paulo, vou dar um exemplo. Aqui fecharam-se muitos bares de música de samba, fecharam-se muitas casas de música ao vivo, e a gente ainda não tem a noção, eu estou procurando saber com os amigos, quem sobreviveu, né, a tudo isso. Como é que está no Rio de Janeiro? E eu falo muito isso com o Pedrinho, que é outra vez que a gente falou, né, Pedrinho? A gente fez uma tentativa do que restou, do que está restando e tal. Que análise vocês fazem do panorama? Os lugares, né, que vocês são, a segunda Lapa, né? E vamos falar um pouquinho de como é que tá os lugares para se apresentar no Rio de Janeiro, esse espaço. Começar, por amigo, favor. Só para, antes de falar do Rio, dizer que entre mortos e feridos, o Ó do Borogodó salvou-se. Sim, no Rio, gloriosamente. Aqui em São Paulo. E isso é muito importante, porque o Ó é uma espécie de refúgio para nós todos. Sempre foi para mim a referência de alguma coisa próxima do Semente, que a importância que o Semente tinha para a gente no Rio, o Ó tem em São Paulo, e o Semente sucumbiu a essa calamidade que a cidade do Rio, pela qual a cidade do Rio passa muito antes da pandemia, né? O Rio já passa por uma calamidade de gestão pública e em alguma medida também de
não sei como dizer isso, assim, enfim, uma cidade dessa envergadura, brilhante, absurdamente linda e frutífera e culturalmente rica como é o Rio, que tem todas as suas potencialidades sendo constantemente reprimidas por N razões, assim, desde o músico de rua, desde o músico que toca na rua e que é reprimido pelo aparato do Estado, quanto, enfim, leis que travam um pouco o desenvolvimento das casas de espetáculo e tudo. Enfim, o Rio é uma cidade que tem muitas ruínas, ruínas aparentes da sua própria história. Haja visto o Canecão, haja visto o próprio Semente que eu citei. Alguns anos atrás eu fiz um post em que eu listava mais de 50 lugares em que eu toquei que já não existem mais, né? Olha. Lugares importantes para mim e tal. Então, assim, vai ser difícil medir. Eu acho que talvez por isso a cidade tenha surfado e swingado sobre a pandemia, e a calamidade não se possa medir exatamente por réguas pandêmicas, porque é uma cidade que ela está o tempo todo lidando com a calamidade, com a reconstrução. Em momentos como esse, as estruturas mais organizadas e oficiais, elas vão perdendo um pouco de fôlego, e aí o que o Rio manifesta, o que tem de mais glorioso, que é um certo recorrer ao gueto, né? Voltar para você, assim, tipo, você vai no Renascença, o Renascença tá lá segurando uma bronca firme e tal. Firme e forte. Então, assim, eu acho que tem uma coisa e se você parar e pensar, o Renascença já nem é exatamente o gueto, do gueto. Então, assim, tem uma coisa do Rio se reafirmar como sendo essa cidade que faz essa conexão entre esses muitos Brasis, né? O Brasil transatlântico, seja esse Brasil transatlântico burguês que mirava a Europa, como o Brasil transatlântico africano que nos funda a todos, né? Em larga medida. E acho que o Rio, nessas horas, ele se reorganiza de uma forma que nem sempre está alinhada com a oficialidade, mas a gente não tem como medir agora o tamanho da calamidade da pandemia. Verdade. Sofremos muito todos, né? Mas eu acho que até Mas não teve campanha, por exemplo, por Semente, como teve no do Borogodó, que eu participei. Teve muitas campanhas. Mas Semente... Mas não adiantou. Teve um momento ali que eram muitas... O Semente chegou a mudar de lugar, chegou a mudar o tipo de gestão. Ele tinha uma dona da casa que era, na verdade, inquilina do lugar, e aí Deixa eu falar só sobre o Semente rapidinho, João. O que aconteceu no Semente foi o seguinte: tinha uma dona, né, que alugava lá e tal, não sei o que, fazia as coisas, e que tinha uma administração, digamos assim, afetiva também do lugar, assim, né? Ela não era uma gestão profissional distanciada, uma coisa assim e tal. Então, quando teve a primeira história de que teria que fechar o Semente porque estava dando prejuízo, etc e tal, os músicos se juntaram, né? Poxa, me lembro eu, Zé Paulo, vocês, eu não lembro quem de vocês que estava assim, né? Moisés, eu lembro que estava, com certeza. A gente tinha a chave do Semente, a gente ficava lá e tal, e a gente fazia uma vaquinha todo mês de quanto que custa para abrir o Semente, e pagava para isso. Passou um tempo, uma das duas meninas que era que administravam, uma era a Aline Brufato e outra era a Camila, ela pegou essa coisa para assumir o Semente, né? Para fazer a gestão mesmo. E aí mudou o Semente de lugar, transformou numa gestão mais profissional. Mas só que como as coisas se configuraram diferente na Lapa, assim, né? Lembrando que nesse momento a Lapa ainda estava começando, de certa forma, ela se alimentava da informalidade, até de ser um lugar que não era olhado pelo poder público, né? Então as pessoas paravam o carro no meio da rua, não tinha problema com lei do silêncio. Quando a Lapa começou a se tornar um lugar que precisava de uma profissionalização maior, entre aspas, profissionalização entre aspas, né? Muitas casas não tinham nem cartão de crédito para entrada, né? Poxa, eu me lembro do Clube dos Democráticos, era aquilo ali, o som altíssimo, quando surgiu um prédio gigantesco na frente, né, a área começou a ser valorizada, teve a especulação imobiliária e tal, tudo isso. Então, no final das contas, o que acabou acontecendo é que o próprio bairro virou atração. Então, hoje, se multiplicam casas que, na verdade, são bares em que as cadeiras estão nas ruas, a música não é mais aquele lugar como era, em que o samba acontecia numa casa específica, em que as pessoas iam para ouvir o samba que se fazia no Semente, ou no Democráticos, ou no Carioca da Gema, ou até no Rio Cenário. Na verdade, o bairro passou a ser atração. E, de certa forma, alguns lugares, como o Semente,
que não tem uma estrutura gigantesca para receber 1.000 pessoas e dar lucro, né, acabou sofrendo com a especulação imobiliária porque ficou caro e não dava para sustentar, mesmo com a iniciativa dos músicos, como aconteceu no primeiro momento e depois com a Aline assumindo. Então, infelizmente... Gentrificação. É a gentrificação mudando. Aqui em São Paulo é a mesma coisa. Vocês estão falando, eu estou imaginando aqui também. É que teve muitas campanhas ajudaram a sobrevivência dos lugares, como o Aldo Borogodó, como o João colocou. Agora, outras casas fecharam. E eu tenho esperança que quando a gente retomar de forma mais organizada e tal, muitas outras vão abrir, é o que eu tenho essa esperança, né? Que aí a coisa vai funcionar, muitas outras vão abrir, mas depende muito da iniciativa, de pessoas, de grupos, de ajuda financeira e tudo mais, né? Pedrinho já falou isso. Em alguns casos são iniciativas pessoais. Pessoais, mesmo cara que banca a coisa. O Mário Moraes, ele não tem uma casa de samba dele, assim, né? Mas ele faz com que determinados lugares lá no Maranhão se transformem em casa de samba. Como é o caso, por exemplo, acabei de tocar no Alto Instinto Cavaleiro, que é um bar em Curitiba, que tem um mecenas que falou assim, gente, eu adoro samba, eu fiz esse bar aqui para eu vir para esse bar aqui beber uma cerveja, eu quero ter samba. Então, vamos chamar o Alfredo para cantar aqui? Então a gente percebe esse tipo de iniciativa no Brasil, né, que muitas vezes é capitaneado por uma pessoa, algumas vezes não é vinculada a um lugar específico, mas certamente essas pessoas são polos, elas criam polos culturais nas regiões. É verdade. E tem as políticas públicas que a gente... Bom, aí a gente vai ficar falando meia hora aí que os que não ajudam, mas tem uns aqui em São Paulo, quando alguém ajuda na política pública, o projeto segue, né? Como é o caso do espaço lá do Samba da Vela, aqui em Santo Amaro, que segura uma onda há muitos anos, e eles usam um centro cultural lá para, nas segundas-feiras, acenda a vela e o samba rola. E é muito legal, uma coisa histórica já, né, de São Paulo. E tem que manter isso aí. E é o Chapinha lá que é um cara que fica ali agitando tudo. Bom, é assim mesmo. Vamos seguindo, ouvindo mais duas. Nada Não, de João Cavalcante e Moisés Marques. E, na sequência, Para Quem Quiser Escutar, do Alfredo Del Penho e João Cavalcante. Quem vai falar dessas aqui rapidamente para a gente ouvir? Realmente? Quem fala? Quer começar, Zé? Do Nada Não? Nada Não. Nada Não é uma música do João, uma letra do João que eu musiquei, né? Não me lembro, acho que foi Sem Tirar Nem Pôr ali. Não sei se você esperava que viesse um shot, né? Acho que não, né? Eu esperava que viria lindo, porque eu já te entreguei sabendo que havia um negócio... Não, mas é verdade, porque a gente... Porque esse é um caso raro, assim, Zésio, de uma letra minha que pinta sem nenhuma melodia, nem melodia de apoio, assim, sabe? Como se fosse um poema, né? Assim, normalmente eu faço muito mais letrar melodias prontas ou concluir letra e música, partes prontas de letra e música e tal, ou às vezes mandar um caco de letra que volta com um pedaço de melodia e você vai complementando. Uma letra que estava acabada, que tinha sentido dentro de si, embora o sentido seja um pouco etéreo, né? Mas uma letra com forma, com estrutura e tal, sem nenhuma melodia de apoio, sem nenhum background melódico, assim, é raro acontecer. E aí, quando acontece, eu tenho o maior cuidado de saber, de tentar intuir para quem eu devo mandar, assim. E essa eu lembro que eu falei assim, vou mandar para Moisés fazer a música. E é engraçado porque a gente tem 3 parcerias no Desengaiola, eu e Moisés, e as 3 são diferentes entre si. Tem uma essa que é letra minha e música do Moisés, o Encanto, que é música minha e letra do Moisés, e o Nem Misturado Nem Junto, que é um pedaço de cada naquele modelo de samba de primeira, segunda, refrão e estrofe e tal. Então, para corroborar aquilo que o Alfredo tinha falado, de que o compositor popular brasileiro ele não fica muito refém dessas nomenclaturas de autor, compositor e tal. Então, Nada Não... E o Pra Quem Quiser Escutar é uma música do João que eu fiz. Perfeitamente. E essa música, o Nada Não é uma música super existencial, é uma letra que fala sobre as contradições de ser. E para quem quiser escutar, acho que o Alfredo pode falar melhor do que eu, mas acho que é o maior gap de tempo, o maior espaço de tempo entre pontapé inicial de canção e conclusão
da história dessa parceria, sem dúvida nenhuma, né, Alfredo? Quantos anos já? Já está em 15 anos, né? Não. Para quem quiser, foi o seguinte. Não, tem um campeão disso aí, que é o Paulinho da Viola e o Eduardo Godinho. Exatamente. Vocês sabem a história, né? Essa do Paulinho bateu o recorde, né? Bateu o recorde. O João estava tentando conseguir chegar nesse recorde, mas infelizmente eu pressionei, ele teve que terminar antes. Não, o que aconteceu foi o seguinte: teve uma declaração um tempo atrás, de um cantor, de uma cantora, não lembro. Já nem me lembro, é engraçado. Às vezes o que motiva a gente, às vezes a gente até... Ah, é uma cantora, filho? Então, é uma cantora, o Heitor tem razão. O Heitor sabe mais que o pai. Tá dando um baile já. Receba. Que falou essa história de que, não, porque não estão compondo e tal, não sei o quê. E aí, na verdade, eu fiz a melodia e fiz uns trechos da letra, falando, para quem quiser escutar, vai ter sempre alguém... Não, para quem quiser cantar, vai ter sempre alguém criando, essas coisas assim. E aí mandei para o João, eu lembro que tinha uns pedaços assim e tal, e com essa ideia de que se você procurar, tem muita gente fazendo música, você pode até, enfim, não gostar de alguma coisa, né? Mas certamente vai ter alguém dizendo alguma coisa com a qual você se afinize. E aí o João demorou 7 anos para fazer. Eu achei o áudio, né, de eu mandando isso para ele em 2011, e aí quando foi 2018, ele entregou a música. Muito motivado pelo Samba da Gávea, né? E ele fez a letra. Muito motivado pelo Samba da Gávea, que é uma iniciativa do Pedrinho que a gente levou adiante lá na Casa da Tata, que é um lugar super afetuoso lá na Gávea, aí na Gávea, né, Pedrinho? E que promovia esse tipo de possibilidade da gente levar adiante, inaugurar parcerias, levar adiante outras parcerias e tal. E aí a gente, com o Samba da Gávea rolando lá, o Alfredo falou, pô, e aquela música que eu tinha te mandado? Eu sou super organizado, Colibri, então eu tinha ela salva na pastinha, tudo certinho. Tá bom. Demorou um pouco, mas organizado, tá certo. Eu já entendi. E aí terminei. Vamos ouvir então. Eu lembro, só o complementação. Eu lembro que a primeira frase que ele me mandou era: para quem quiser escutar, vai ter sempre alguém criando. E aí eu lembro que eu desmembrei isso em 2 primeiras frases das 2 estrofes, né? Para quem quiser escutar, vai ter sempre alguém cantando, e para quem quiser cantar, vai ter sempre alguém criando. Beleza. Então vamos ouvir Nada Não, na sequência, a música do João Cavalcante e Moisés Marques, e na sequência, para quem quiser escutar, de Alfredo Del Penho e João Cavalcante, roda. Daqui a pouco o Pedrinho vai falar do Samba da Gávea também, que ele precisa falar, que eu gosto muito desse trabalho dele lá. Roda! Nossa. Estamos de volta aqui com a turma toda. Quem é a turma toda? Alfredo Del Penho, o João Cavalcante, Moisés Marques, Pedro Miranda. Também no disco eles são conhecidos como Alfredo, João, Moisés e Pedro. Não entendi bem, mas enfim, eu entendi perfeitamente. A gente está falando do disco Desengaiola, são 18 faixas, então esse disco está disponível nas plataformas digitais, eu ainda falo o disco, vocês perceberam, mas também tem o que diz aí o João Cavalcante, que, com muita propriedade, é o audiovisual álbum. Muito bem. É um álbum que você pode ver e ouvir pelo YouTube. E dá para ouvir, sim, as 18 músicas. Toca lá, você fica assistindo, é uma delícia, né? É uma delícia mesmo, dá para ouvir direto. Bom, agora é hora do Pedrinho falar um pouquinho do trabalho dele, porque quando fizemos uma entrevista, alguém botou agitador cultural. Eu falei, não, esse negócio de promotor cultural, ele é um produtor cultural e tudo isso também. Ele agita, promove e produz, né? Então, eu queria que você falasse agora, Pedrinho, antes da gente ouvir o Popará, que é a sua canção com o João e com o Eduardo Neves, e na sequência a gente vai ouvir mais uma, do Del Penho, do Chico César, falar um pouquinho desse seu trabalho aí, que eu perguntei né, como estão as casas aí no Rio de Janeiro, e você sempre me atualiza, né? Eu quero que você saber como é que estão as coisas aí pro seu lado, você que é o homem da Gávea, o homem que realmente agita tudo. Não, no choro. O que eu ia falar ali, antes de rodar, o que eu ia falar é que a Casa da Tata, por exemplo, é um lugar que sobreviveu graças à ajuda das pessoas que frequentam, dos fãs. Eles fizeram uma campanha, uma vaquinha, enfim, uma campanha colaborativa, e logo ali nos primeiros meses da pandemia eles sobreviveram, ganharam um fôlego para continuar, e depois começaram a fazer entregas, enfim, se reestruturaram, mas é um lugar muito pequeno que a gente ainda não conseguiu voltar com
o Samba da Gávea lá. Do jeito que você queria, né? Ainda não deu. Porque ali já cabia pouca gente. Se a gente fizer uma coisa com espaçamento, enfim, aí não... Aí é que a conta não fecha mesmo. É verdade. Com espaçamento nem na mesa, nem na roda. Não roda, não rola. Não rola e não roda. Exatamente. Agora, uma coisa eu queria saber, Pedro, antes de você falar da sua Pó-Pará, que a gente vai ouvir agora, depois do Fuzuê, eu queria que você falasse o seguinte: a turma toda lá nesses dias que vocês gravaram o Desengaiola, lá num lugar lindo, lá na Serra do Rio de Janeiro, né? Você até falou o lugar que eu esqueci aqui, lá na... Como chama? Pati de Alferes. Palmares, né? Palmares, para localizar melhor. Você produziu aquele cozido famoso que o povo já comenta e já saiu nas listas de gastronomia como o mais sensacional cozido? Você fez esse prato especial ou não rolou? Diga lá. Queria saber essa curiosidade. Você ficou famoso com esse negócio aí do cozido, é verdade. Fala a verdade. Todo mundo queria comer do meu cozido e eu sozinho em casa. Mas e aí, não deu para fazer, né? Lá? Gente... Não deu tempo, estava trabalhando muito. O cozido é uma coisa trabalhosa, não é uma coisa difícil de fazer, mas é um prato que demora mesmo para você fazer. Então, não fez cozido, mas fez um hambúrguer sensacional. O homem faz hambúrguer também? Fez um pão de fermentação natural, sourdough. Fizemos, né, João? Fizemos. Eu inaugurei pão. Foi uma parceria também. Parceria no pão é bom essa também, queria saber. Eu aprendi com um amigo que tinha ido lá para casa um mês antes, sei lá, os pais da escola, quando a gente começou a poder se juntar. E aí aprendi com ele e João aprendeu comigo e levou um pouco do fermento. Meu fermento morreu, eu nem tenho mais fermento, João. Você não chegou a pegar o fermento, né? Você fez eu tenho fermento, Pedrinho. Eu fiz pão semana passada, cara. Tá vendo? Então vou pegar um pouquinho. Se você quiser, pega. O fermento é o mesmo. Exatamente. Muito bem. Então, no final, além disso, nós vamos fazer um circuito gastronômico de vocês 4, né? Porque vai ficar bem legal. Eu queria falar o seguinte. Bom, primeiro ponto é o seguinte, eu falei de semente e esqueci de falar desse negócio. Eu falei dos agitadores, das pessoas falando assim, e esqueci de falar do Pedrinho, que realmente o que ele está fazendo aqui é porque a gente passa muito rápido por isso. Assim, ele está criando espaços de cultura na cidade. Os espaços já existem, mas são espaços abandonados, como o Parque da Cidade, como ele agora está fazendo desse lugar um lugar para as pessoas visitarem, para ouvir música boa, para se encontrarem e viver realmente aquele espaço. Só um minutinho, filho. E viverem aquele espaço que é um espaço público e que precisa ser ocupado, né? Ele fez isso com a praça. A gente falou desses pequenos lugares como o do Forró da Gávea da Casa da Tata, que são lugares menores assim, né? Mas esses outros espaços são espaços abertos, públicos e gratuitos, né? Então ele está movimentando ali e buscando pessoas assim buscando pessoas, fica parecendo que a gente está trazendo as pessoas de casa, né? Não, mas transformando aqueles lugares em lugares tão democráticos que o acesso é possível para todo mundo. Beleza. Então, esse tipo de iniciativa é fundamental. Não, eu sou fã do trabalho do Pedrinho nessa área de produção e agitação cultural, como a gente brinca. E tem um choro também, né, Pedrinho? Tem um choro também. Na praça, é isso que eu estou falando. Mas, na verdade, assim... do bar lá de Curitiba. É o cara que faz a coisa para ele também, né? Porque ele quer que o bairro dele seja um bairro em que a cultura seja viva. E ele transformou esse lugar. Isso todo mundo tem que fazer, né? Nos seus bairros, né? Seria o ideal, né? Mas nem todo mundo tem essa capacidade assim, de juntar as pessoas como o Pedrinho. É verdade. Fala, Pedro. Quando eu vou fazer esse negócio de agitador cultural, assim, não tem nenhuma pretensão de transformar o bairro e tal. Na verdade, assim, quando eu estou fazendo essas coisas, criando oportunidades para mim mesmo, né? Que na verdade são, como o Alfredo falou, são coisas democráticas e tal, mas desde o Samba da Gávea, eu comecei a perceber que a Gávea é um bairro que gosta muito de cultura, né? Quando você, não sei quem conhece o Rio, quando você passa do túnel ali, São Conrado e Barra, você já tem um pessoal que gosta mais de carro, de academia, Aqui na Gávea você tem um público que tem um poder aquisitivo alto, assim, e que gosta de consumir cultura. Eu não entendia porque, depois do Samba da Gávea, que eu comecei a ver que o interesse das pessoas a virem, os meus vizinhos, meus amigos de escola, que diziam que eram nossos fãs, mas nunca tinham ido até a Lapa, né? Por que não pode ter uma roda de samba na Gávea? Por que não pode ter... E aí comecei essa brincadeira, essa coisa de ocupação do bairro, de
Isso foi uma coisa que começou meio como uma brincadeira e eu fui percebendo que realmente a gente conseguia mudar o entorno. Mas, por exemplo, o Parque da Cidade, essas apresentações de voz e violão foram assim, eu cheguei lá um dia e falei, caramba, aqui é um lugar onde eu posso me apresentar, onde as pessoas vão querer ir. E já tem outros músicos também marcando shows lá, teve um festival agora, o Mimo, e era um parque que tinha um histórico de violência, que estava totalmente abandonado, que com a pandemia as pessoas começaram a procurar espaços ao ar livre, né? Então, assim, eu não inventei a roda, mas assim foi uma sacação ali, caiu uma ficha e falei, caramba, aqui as pessoas vão ter coragem de vir, né? De vir me ouvir. Enfim. É verdade. Pedro, todo mundo que eu entrevisto aí do Rio de Janeiro, que eu falo do seu trabalho, todos conhecem e admiram muito. Você tem a certeza que você está fazendo a coisa certa, muito legal, fazendo mesmo. Não é pouca gente que eu entrevisto aí do Rio, mas sempre, quando a gente faz alguma referência aí ao trabalho seu, o pessoal sempre tem muito elogio. Vamos ouvir então Popará, fala um pouquinho da canção, Popará, e na sequência Fuzuê, que é a música do Alfredo com o Chico César. Vamos ouvir essas duas na sequência. O Popará, a parceria minha com o João, né? O Samba da Gávea, como o João falou também, que estimulou eles a terminarem essa parceria depois de 7 anos, também me estimulou muito a compor. Assim. Eu que sou o cara que estou começando nesse ramo, vendo os meus amigos ali, as parcerias surgindo, como eles faziam, como eles... E os 3 também sempre me incentivando muito. Eu tenho uma música com cada um nesse trabalho, né? Eu tenho o Desengaiola com o Alfredo, que ele me passou a melodia, eu coloquei letra. Isso já... quando eu fiz o Desengaiola, a gente acabou não falando ali na hora que a música foi tocar, mas eu coloquei o samba, o nome do samba, Samba da Autoajuda. Eu fiz em autoajuda de mim mesmo, né? E o João participou ali quando a gente fechou o samba, o João estava presente, o João que batizou o samba. Inclusive, eu me lembro dele falando eu tinha escrito a letra, eu coloquei desengaiole, né? Tentando fazer o português correto. Ele, não, é desengaiola mesmo, é coloquial, a gente fala assim. Então, os 3 sempre me apoiaram muito nessa minha vontade de começar a compor. Com cada um tem de uma maneira, né? Alfredo mandou a melodia, eu coloquei letra. O Popará, que foi a primeira, na verdade, que inaugurou um pouco a minha... Acho que foi até antes do Luz do Meu Terreiro, né, João? Sim. Eu mandei a melodia para o João, eu mandei a melodia com essas onomatopeias, assim. O João aproveitou o Papará e fez a música o Popará, que é uma letra que eu considero brilhante, assim, que você... tem as palavras pela metade, mas você entende tudo. E a parceria com o Moisés, que é o Meu Pecado é Sorrir, que foi uma letra que ele me mandou para musicar. E o Popará é uma delícia, né? A galera faz maior sucesso. Assim. Você tem que ir lá, João, no parque um dia. Eu tenho cantado ela lá. O pessoal já canta, virou uma música de pergunta e resposta com o público, né? Que eu falo, para de Dorarapi. Aí todo mundo, Popará. Faz até o metal, né? O Papará, porque na verdade é um metal, né, Pedro? É um metal. Mas eu fiquei muito feliz assim, de estar, como o João falou, nesse mesmo patamar, igual a eles nesse trabalho como compositor, né? De estarmos todos como instrumentistas, cantores e compositor, que eu cheguei agora um pouco antes da pandemia, muito estimulado pelo Samba da Gávea. Eu sou ali no Alameda Palmares, eu sou aquele cara que estava ali no clima, que contribuiu que fez... Você já chegou sentando na janela. Sentando na janela é bom também. Você já chegou no ônibus sentando na janela, pai. Você é parceiro de Cristóvão Bastos. Entendeu? Você é isso. Demorou para sair, mas quando vocês, saiu... assim, só gratidão. Mas o Popará foi um pouco acho que a inauguração, porque tá tocando aqui na rádio direto, viu, Pedrinho? Você não sabe, mas tá. Que legal. Você não ouve aqui, mas tá tocando direto. E o Fuzuê, que é a última do disco, o Fuzuê, que é parceria com o Chico César, o Alfredo. Sua com o Chico César. Isso aí foi uma música que foi uma brincadeira de desconstrução do verso do Martelo Galopado. Talvez vocês nem saibam disso, né?
comentou na época, assim, exatamente. Parará, parará, Fala de novo. Que é o do verso do Além do Espelho, do Quereres, que é um verso parará, carará, caragadá, pagará, carará, caragadá. E aí, na verdade, eu comecei com essa célula e comecei a brincar com o violão, tocando não sei o que e tal. E aí começou a vir umas coisas sincopadas, aí eu abandonei essa ideia de brincar com a coisa do martelo galopado e comecei a... Só um minutinho, filho. E aí peguei essa coisa da síncope que estava rolando ali e desenvolvi a música. E aí fiz essa melodia, né? E mandei pro Chico. E aí o parceiro Chico viu, eu falei assim, poxa, olha, a gente vai gravar um disco, não sei o que e tal. E, pô, o Chico é demais, né? Aí ele fez essa letra que é engraçado, né? As palavras, como elas valorizam a sílaba, a música, o ritmo, tudo, e ele pegou o caráter da melodia e traduziu, assim, né? Então ele colocou aquilo ali na letra. Então foi isso. Beleza. Linda. Então vamos ouvir Popará. Tem o Eduardo Neves também, é parceiro, né, Pedrinho? Para não esquecer, né? Ah, sim. Claro. Eu sempre esqueço dele, porque o Edu, eu tenho que até me policiar, porque muitas vezes eu falo que é minha com o João, mas o Edu, ele fez essa melodia. Eu tinha feito um trabalho aqui que se chamava Baile da Vizinha, que era uma coisa para experimentar, cantar com uma formação diferente do que eu costumo cantar, que era piano, baixo e bateria. E o Edu, que era flautista, saxofonista e arranjador do trabalho, ele fez essa introdução que a gente canta, que a gente faz de assovio e depois faz cantando ali, foi o jeito que a gente deu na nossa formação no Desengaiola. Mas a gente achou que essa música não perdeu o sentido sem essa introdução, né? Assim como o Chico traduziu em letra a canção do Alfredo, acho que o Edu traduziu no arranjo toda a jocosidade e o bom humor da música, nessa introdução que é simples, mas é cheia de ritmos incomuns e tal. E a gente deu a parceria para ele pela intro, assim, porque a gente acha que essa introdução faz parte da música. E faz mesmo, ficou muito legal. Então vamos ouvir Pó Parado. Assim, vai querer a introdução ou não vai? Senão eu vou vender para o Tchan. Essa introdução aí vale dinheiro, hein? A gente deu a parceria para ele. Porque dinheiro você contou... não tem, mas parceria a gente tem para dar e vender. Quando a gente contou, você falou que eu falei assim que muita gente diferente de você, que é generoso, que o cara fez a introdução, vai virar parceiro, né? Muito legal. Na história da música popular brasileira, vocês são estudiosos, né? Tem várias introduções do Pixinguinha que não tem o nome dele, né? E era ele que fez e é tão importante. Não, eu estou aqui me segurando para falar isso, né? Eu acho que eles tiveram a ciência de que você não consegue mais pensar a canção sem a intro. Exato. Como Satisfaction, como Expresso 2222, né? Você não consegue. Sim. Nenhum arranjador tem coragem de tirar a introdução do Expresso 2222, né? Sabe? Por melhor que ele seja. Eu acho que o Pó Pará aconteceu isso. Acho que o Edu, pela intimidade, e aí eles. Acho que é uma questão de ética mesmo. Esses meninos são demais. É isso mesmo. Na verdade, o Edu passou adiante um golpe que ele levou do Rogerinho Caetano, né? Eles fizeram um chorinho em Cochabamba, que é o... Como é que é a melodia? João lembrou da melodia do tema mesmo, mas... Não, mas o Rogerinho fala assim... Rogerinho que é a introdução da música, que o Rogerinho fez no arranjo. E aí ele pediu a parceria para o Edu falou assim... Pô, peraí, cara, não sei o que. Ele falou, não, peraí, quer ver? Fulano, como é que é o chorinho Cochabamba do Edu? Ele... Aí, tá vendo? Mas esses meandros aí das criações... a história da música brasileira. Mas tem razão, a gente não consegue mais pensar essa música sem essa introdução. Virou uma coisa só. Teu cabelo não nega a introdução... conhecidíssima na música popular é de Pixinguinha, e todo mundo sabe disso, só que não tem o nome dele lá. Vamos ouvir então Pó Pará e Fuzuê. Roda! Só antes de rodar, espera aí, ainda não rodou. Que também é uma honra ter o Edu Neves na parceria com a gente.
Calma, Chicos. Mas, assim, legal ter lembrado. Uma honra ter o Edu na parceria, que é um músico maravilhoso e que no nosso Brasil acaba ficando muito nos bastidores, né? A gente não sabe o nome dos compositores, o nome dos arranjadores, dos músicos. Isso. E o Edu é um músico fora da curva, assim, é um cara incrível, um flautista, um músico, arranjador, fora do normal. Legal. Agora eu posso rodar, né, Pedro? Que o Pedro sempre roda! Estamos de volta aqui na reta final para falar com as figuras incríveis aqui, o Alfredo Delpenho, o João Cavalcante, o Moisés Marques e o Pedro Miranda. Eles estão falando do disco Desengaiola. Na verdade, não é um disco, meus amigos, porque ele é todo gravado, ele é um álbum, ele é visual, ele é um audiovisual álbum. Quase acertei, né? Audiovisual álbum. Quase. Audiovisual álbum. Isso aí, tá? Agora acertei. É isso aí, gente. E a gente está na reta final. Eu queria agradecer vocês. Como é que a gente faz para entrar em contato com vocês? Esse trabalho todo já está nas plataformas digitais. Vamos dar o serviço. Vocês estão pensando em fazer, obviamente, um show ao vivo, estão aguardando. Nós estamos no mês de março agora. O que vocês estão pensando em fazer? Planejamentos para o segundo semestre? Vamos esperar? Como é que vocês estão nessa? Era para a gente ter encarado já, pelo menos, a primeira perna da turnê do Desengaiola ainda no primeiro semestre de 2022, mas com a coisa da Ômicron e tal, os planejamentos foram todos um pouco arrefecidos, então a gente deve aí para o final do segundo semestre, final do primeiro semestre e início do segundo semestre, rodar o Brasil com esse show, que é um show que na verdade traduz claramente o que é o Desengaiola Audiovisual Album, porque somos nós quatro nos acompanhando, cantando, tudo verdade, e acho que é a coisa que a gente mais preza, né? Assim, essa parceria levar adiante. Certamente iremos a São Paulo logo, das cidades que a gente mais recebe demanda de show, a gente todo post que a gente faz, a gente, quando é que vocês vêm para São Paulo e tal. Então a gente ainda o Brasil todo, né? Esse trabalho é lindo. Para saber as datas, assim, além dos nossas quatro redes sociais, né, os Instagrams e Facebooks e Twitters e afins, a gente vai tentar sempre divulgar na imprensa formal também, na imprensa convencional e tudo, as datas, mas fica atento que a gente nas nossas... eu sou o João Cavalcante em todas as redes, Alfredo é Alfredo Delpenho, porque tem um nome mais exclusivo, então consegue isso. Também Moisés Marques é @Moisés Marques e Pedrinho, @Pedro Miranda Oficial. Então a gente vai certamente nas nossas redes vai estar lá toda a agenda e a divulgação dos shows conforme eles forem sendo marcados. Legal. Quero agradecer ao trabalho de vocês, dizendo aqui que tem o Alfredo Delpenho fez voz, violão de 7 cordas, flauta e cavaquinho, o João Cavalcante, voz, tamborim, assovio, tantã, zabumba e ganzá, o Moisés Marques, voz, violão, cavaquinho, birimbau, Pedro Miranda, voz, tamborim, ganzá, pandeiro, tantã, triângulo, caixa de fósforo e violão. Aí dei a ficha técnica toda. Porque a gente aqui tem uma vontade sempre de dar toda a ficha técnica das músicas todas, né? E é uma batalha que o Pedrinho sabe, vocês também, quem estiver no estúdio comigo, que eu quero sempre manter. E espero que as plataformas de streaming coloquem a ficha técnica dos discos completa, né? De todos os discos, que é uma batalha que a gente vai continuar insistindo. Estão colocando o crédito do autor, já está indo razoável, mas tem que botar a técnica do disco inteiro. E agora eu vou deixar uma bomba para vocês. Diga, Pedro. Esse trabalho tem uma particularidade. Quem quiser saber quem tocou o quê, é só ver as imagens. Exatamente. Saber claro. Quem tocou o quê em cada hora e trocando de instrumento ao vivo ali, sem parar para... É que nós estamos no rádio também, né, Pedro? Você não esquece que eu estou... Por isso que eu tive que Começava ali no tamborim, aí pegava o pandeiro, o João no pó parar, parece até o gatilho que o João fez aqui, que ele colocou um pocket shaker, pocket shaker, né? É uma coisinha feita de couro, assim, tipo um ganzá fininho, que ele acoplou aqui no ganzá, quando vinha a introdução do Edu, que era mais no tantã, desculpa. Aí ele virava assim, batucava aqui com a mão direita, que ele é canhoto, né? Ele toca o grave aqui com a mão esquerda e batucava com a mão direita aqui no ganzazinho. E quando via para o samba, ele rodava o tantã, só que era ao vivo, não parava não, mas tudo na mesma hora.
Isso nós vamos ver, então, para acompanhar no YouTube, que está lá o Desengaiola, e é só assistir, são 18 canções, uma na sequência da outra, lindo, e uma imagem muito bem captada, um som ótimo e tal. E o álbum também nas plataformas digitais, as plataformas de streaming, que vocês podem ouvir aí. Está no Deezer, está no Spotify, está todas essas, né? Antes de dar o abraço virtual a vocês, eu vou escolher vocês vão escolher uma música. Eu tinha vontade de botar uma, mas eu acho que tem uma que tem uma história mais clara aí com vocês, da nova geração, que é a música que a Joyce fez, o Puro Ouro, né? Eu não sei se é essa que vocês iam escolher. Já tem dois votos já aqui. Escolhido, já está escolhido. Escolhido, já foi. Curadoria, curadoria. É a minha curadoria. Eu tinha vontade de botar o Alagados, que ficou muito lindo também, para quem não sabe. Vocês gravaram Alagados do Bi, do João Baroni, do Herbert Viana, dos Paralamas, né? Ficou lindo na interpretação de vocês. Tá lá no YouTube, é só assistir, tranquilo. Mas essa música tem muito mais a ver. Por quê? Expliquem essa música Puro Ouro, para a gente terminar o programa com essa música. Porque a Joyce, além de ser uma referência para todos nós, ela dedicou essa música a gente. E fala da gente, não por falar da gente, né? Mas por falar dessa riqueza da música brasileira e que a gente fica muito orgulhoso, muito feliz dela ter enxergado isso, de certa forma, na gente. De perceber que a gente dá continuidade ao que ela acredita. E a gente se dedica a isso, né? A gente ama essa música profundamente e procura fazer com todo respeito, se dedicando isso. É a nossa vida, né, gente? Então, a gente receber uma música como essa, de uma mestra como a Joyce, para a gente é um motivo de orgulho muito grande. E a gente teve a alegria de gravar essa música com ela, a convite dela. Beleza. E ela mandou para a gente, né? Assim, mas ela, na verdade, ela fala de todo esse movimento que aconteceu no Rio, da juventude querer beber nessa fonte do samba, da música carioca, da cultura carioca mais entranhada, e se apropriar disso, né? E se conhecer melhor. Mas ela mandou para a gente, assim, né? Chegou no nosso meio. Então, é emocionante demais. E a Joyce é uma figura muito jovial também, de cabeça, assim, de parcerias. Ela está muito ligada nas coisas novas que estão surgindo. Ela tem uma frase linda que eu acho que ela aprende, na verdade, não sei se ela aprendeu com o Vinícius e tal, mas é uma frase que ela usa e que eu reproduzo também. Ela fala, isso a gente lá no Japão, ela me levou para o Japão, para você ter ideia, como participação do show dela. Todo ano ela faz uma turnê no Japão e ela me levou no centenário do samba para lá, e a gente numa rádio, dando entrevista, e a jornalista perguntou para ela, mas por que você trouxe um cara tão novo, assim, de outra geração? Ela falou assim, não, minha geração é quem está vivo. É uma coisa linda, né? Porque quem está vivo, legal, você pode trocar e você tá acessível, enfim, a intercâmbios e trocas musicais. Então, a Joyce é uma mestra em todos os sentidos, não só musical. Emocionante, emocionante. Por isso que a gente vai terminar com essa música Puro Ouro, né? Da Joyce Moreno, que é lindíssima, e uma homenagem a vocês, essa geração de vocês que é brilhante. Parabéns pelo trabalho. Vamos dar um abraço virtual a todo mundo aqui. Atenção, Moisés, atenção. Olha lá um abracinho virtual. O abraço dele é mais virtual ainda, que beleza. Um abração, saúde para vocês e aguardo vocês aqui em São Paulo, um show ao vivo que vai ser lindo. Aqui no estúdio da rádio, então, vai ser mais legal ainda. Valeu, gente. Obrigado, Colibri. Até a próxima. Tchau. Obrigado. Até mais. Valeu, queridos. Até mais. Histórico.